Oi gente, eu sou a Camila Vitória e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma lenda do folclore brasileiro, gente. E a lenda que eu vou contar hoje é a lenda do lobisomem. Vocês já devem conhecer essa criatura do folclore brasileiro, né, gente? Tem várias lendas relacionadas a essa criatura, mas eu trouxe uma aqui muito macabra, porque eu, como uma boa escritora de fanfic, não posso deixar de trazer isso aqui pra vocês, tá, gente? Deixa muito like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com todos os amigos, tá, gente? E se vocês gostarem desse tipo de vídeo e quiser que eu traga mais, é só comentar e curtir bastante, que eu vou trazer mais tipo de vídeo como esse. Bom, gente, uma das principais lendas do folclore brasileiro do lobisomem, tá? É o seguinte, numa noite de lua cheia, né, gente, um homem se transforma em lobisomem a partir das meia-noite e sai pra caçar animais nas florestas, nas fazendas, nos sítios ou pra matar pessoas, né, galera? E, gente, eu peguei uma lenda aqui muito macabra pra eu trazer pra vocês, tá? Porque eu gosto bastante, né, gente, de terror, essas coisas, e eu vou trazer aqui pra vocês. E eu vou contar pra vocês essa história, tá? Também vou trazer aqui alguns relatos de pessoas que já viram essa criatura andando aí pelas matas à noite. Viu, gente? Então, ó, curte bastante esse vídeo. Bom, gente, então vamos lá pra falar sobre essa lenda, tá, galera? A lenda que foi eu mesmo que escrevi, que criei ela. Era uma vez um fazendeiro que vivia em sua fazenda, tá? Esse fazendeiro, ele amava caçar animal e criava bastantes animais. Bom, gente, esse fazendeiro, e ele gostava muito de caçar animais. Ele tinha bastantes animais, gente. Então, ele tinha muita galinha, muito porco, né? Ele tinha vacas também, gados e bezerros. No entanto, né, gente, a fazenda onde esse homem morava, tipo assim, era muito distante da cidade, muito distante das casas que tinha ali por perto, né? Então era um ponto único que só tinha aquela fazenda ali. Para proteção dos animais e dele próprio, ele tinha apenas uma espingarda que eles protegiam com ela, tá? Uma certa noite de sexta-feira, numa lua cheia, às 00:30, ele ouviu um barulho muito estranho no quintal. Ele ouviu um grito misturado com o ar de um lobo, um barulho muito estranho. Ele viu também suas galinhas, né, gritar e começar a ouvir barulhos de pegadas muito perto de sua residência. Ele também ouviu, né, os gados e as vacas berrarem no quintal. Bom, galera, então ele pegou sua espingarda, né, gente? Ele levantou 00:30, pegou sua espingarda e foi atrás para ver o que estava acontecendo. Ele sempre ouvia boatos, né, gente, dos moradores das longezas, né, gente, que morava longe, dizendo que já tinha visto uma criatura, né, muito bizarra em seus quintais, tentando roubar seus animais ou até matá-los. Mas ele nunca acreditava nisso porque pensava que era mito. Então ele saiu de sua casa e foi até o seu quintal, onde tinha pequenas cercas onde esses animais ficavam. Ele, logo de longe, viu uma criatura muito alta, né, de tanto de 2,5 metros de comprimento, né? Era uma criatura muito estranha, tinha pelos no corpo, era parecendo um lobo com uma mistura de um homem. Ele ficou com tanto medo que ele simplesmente não teve nem ação de fazer nada e saiu correndo. Como ele morava muito longe, não tinha como ter conexão telefônica naquela região. Então ele tinha que se defender por próprio, mas ele estava com muito medo daquela criatura. Então a única coisa que decidiu fazer foi sair dali, né? E ele encontrou uma brechinha bem pertinho das cancelas onde ficavam os animais. E ele deu 2 tiros nessa espingarda dessa criatura. A criatura começou a berrar muito e ele, com muito medo, saiu dali, entrou para sua casa e não conseguiu mais sair. Foi uma madrugada totalmente horrível, atribulada, com vários gritos, seus animais correndo, ouvindo pegadas pela casa, mas ele tinha muito medo de agir, de fazer alguma coisa. E ele ficou assim o resto da madrugada, até das 6h, quando ele viu que o sol estava já nascendo, já estava já claro. Ele decidiu tomar coragem para tentar enfrentar aquela criatura se existia. Quando ele chegou no terreno onde os animais estavam, não havia tantas galinhas. Suas galinhas, a maioria, tinham sumido dali.
suas vacas, seus gados, seus porcos, tudo estava totalmente um horror. Aqueles animais que estavam ali, poucos que restaram, e os que restaram estavam totalmente destruídos, arranhados, sangrando, machucados, com muita e muita dor, provavelmente por conta dos ferimentos. Ele tentou reagir de alguma forma, mas ele não tinha veterinários por perto, ele morava numa área muito distante. Então a única ideia que ele teve foi tentar verificar se aquele lugar só tinha ele mesmo ali, se aquela criatura já tinha fugido dali ou se só restava mesmo aqueles animais. E foi isso que ele fez. Ele deu uma volta no terreno e viu que não tinha mais nenhuma criatura daquele jeito dali. Então ele pegou a sua caminhonete com seu carrinho no fundo para carregar todos os animais. Ele colocou suas únicas vacas, gados, porcos e galinhas que sobrou nesse pequeno local e se dirigiu para uma residência de um veterinário mais próximo de animais de fazenda que tinha por ali. Quando o veterinário examinou os animais, viu que eles estavam se debater muito para conseguir sobreviver, mas ninguém tinha ainda achado nem pistas dos outros animais. O homem ficou com tanto medo daquela criatura aparecer novamente na sua casa no dia seguinte, que decidiu literalmente sair dali e abandonar aquela residência de vez. Hoje em dia, essa criatura é conhecida como lobisomem, o lobo homem que aparece em noites de lua cheia, principalmente nas zonas rurais, onde tenta roubar e matar animais dos seus vizinhos ou de até outros fazendeiros de grande porte. O lobisomem, ele veio de uma origem europeia, ele veio da Europa, mas ficou muito conhecido aqui no folclore brasileiro e principalmente pela origem indígena, onde todos daquela região, da zona rural, antigamente, dos povos antigos, achavam que realmente tinha essa criatura e confirmavam ver aquela criatura em noites cheias, noites de lua cheias, basicamente na meia-noite ou quando acabava de escurecer. O pessoal daquela época tinha tanto medo dessa criatura que também tinha muito medo de aparecer em época de quaresma, onde, segundo eles, era literalmente um bicho que assustava eles tinham muito medo. Hoje em dia o lobisomem é muito famoso e muito conhecido pelas regiões, gente? E sempre quando chega o dia do folclore brasileiro, ele é arrastado pelas multidões, pessoas fazem fantasias com elas, gente? Outras pessoas até hoje estão aterrorizadas por conta dessa criatura que apareceu em suas residências nas noites de lua cheias, gente? Tem pessoas que até já confirmaram ver lobisomens aqui na zona urbana, porque literalmente é uma criatura que aparece só em noites de lua cheia. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá, gente? Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, deixar o like, tá, gente? Se querem que eu traga mais lendas urbanas ou lendas do folclore brasileiro, gente. No próximo vídeo eu vou trazer a lenda da mula sem cabeça, gente. Eu vou trazer uma história macabra que realmente aconteceu com uma pessoa, tá, gente? É um relato. Eu já ia trazer um relato sobre lobisomem, mas esse relato que eu iria trazer, eu não gostei muito, Eu achei muito pessoal, então eu deixei assim, tá, galera? Mas ainda assim eu criei essa história pra vocês, tá? E uma dica que eu dou pra vocês, se vocês gostam muito de lendas, lendas do folclore, lendas urbanas e, enfim, terror, que, gente, eu vou começar a ter uma série aqui no meu canal falando sobre histórias e lendas de terror, gente. Se vocês querem que eu traga isso pra vocês, só curtirem muito, deixar muito like, se inscrever no canal, que eu vou trazer, gente, em 15 em 15, ou em toda semana eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, tá bom, gente? Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!